Senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de conversar sobre dois itens muito recorrentes na minha mente nos últimos dias, né, com esse aumento de exposição indo para a comunidade do fluxo. Né. O primeiro é profissionalismo no trade, né, o que é esse processo de se tornar um trader profissional. E o segundo é sobre trade-offs, né, sobre decisões que um trader precisa tomar e que não são triviais do ponto de vista emocional, do ponto de vista prático. Quando você se torna um trader profissional, você está preocupado em duas coisas: manter o seu patrimônio líquido ascendente, então você quer que o seu patrimônio líquido continue crescendo. Eu acho que essa é a principal preocupação necessária de um trader. E dentro desse patrimônio líquido você tem um custo que é o seu trader, que é você mesmo. Você paga ali, né, uma remuneração para ele poder estudar, para ele poder operar, para ele, né, poder viver a vida dele. Então eu tenho essa relação comigo mesmo, entre o eu, Fred, que está olhando para o patrimônio líquido e falando, cara, a gente precisa manter essa trajetória, e eu tenho o eu trader, e aí o eu day trader, que toma a decisão dentro do intraday todo dia. Né? Esse primeiro Fred, que está preocupado com o patrimônio líquido, gerencia esse segundo que toma risco no mercado. Então essa relação torna a relação um pouco mais profissional. Por quê? Porque eu tenho alguém, mesmo que seja eu mesmo, para prestar conta. Então eu não estou fazendo uma tomada de decisão no mercado aleatória, sozinha, não é uma aposta. Eu preciso prestar conta para esse meu eu, gestor, vamos chamar assim, que está gerenciando o patrimônio líquido. Esse eu trader tem um acordo com esse eu gestor de receber X de salário por mês. Esse é um problema do gestor, não é um problema do trader. Qual que é o problema do trader? Sustentar performance que justifique o salário. E aí, obviamente, né, eu como trader ganho bonificações se eu exceder a meta que o gestor estabeleceu. Então o gestor tem um mínimo de rentabilidade de entrega para ele manter o trader na folha de pagamento, e o trader tem que justificar, né, esse mínimo para se manter lá. Então eu tenho um acordo mútuo comigo mesmo. Né? Meu trader precisa performar, porque se ele performa eu ganho bonificação, e a bonificação do intraday é maior do que as outras, então obviamente eu tenho um interesse pessoal como trader, né, como pessoa, como trabalhador normal, de performar, de ganhar mais, né? E o gestor tem o papel de controlar o risco, né, de controlar essa minha ansiedade de ganhar mais, ao mesmo tempo em que ele tem a obrigação de avaliar esse trader, ver se esse trader corresponde ao salário dele. Vou te dar um exemplo. Cara, eu não vou operar, mas eu quero alguém que opere por mim. Aí, obviamente, né, foge um pouquinho das questões legais, mas é só para você entender. Contrato alguém e vou pagar 10 mil por mês para essa pessoa, para ela operar por mim. Primeiro ponto, ela precisa gerar de retorno pelo menos o custo dela. Senão, esse eu gestor está tomando prejuízo. Eu estou pagando 10 e recebendo menos 5, menos 10. Cara, meu custo com esse trader, essa estrutura dentro do meu capital, está me custando menos 20 mil por mês. Não faz sentido nenhum manter essa relação. Agora, se eu pago 10 pro trader e ele gera 12, gera 11, mesmo que, né, você vai falar, 10% a mais ali do que... Cara, esse eu gestor tá tendo um retorno de 10% sobre o custo mensal dele. Então, assim, é uma conta que já fecha, uma relação que já fecha. Então, essa fragmentação entre eu, Fred, gestor, e eu, Fred, trader, me permite um nível de profissionalismo, de relação profissional entre esses dois, né? Só que o problema do trade é que só essa artimanha mental eu fiz para resolver a minha questão, né? Não sei se isso funciona universalmente. Agora, uma coisa que eu posso afirmar, e isso é universal, todo trader subestima o nível de profissionalismo que isso exige. Subestima. Posso afirmar com plena certeza. 99,9% dos traders, mesmo consistentes, são, do ponto de vista, né, do profissionalismo, muito aquém, estão abaixo do que deveriam quanto a profissionalismo. A gente precisa de muito mais do que a gente pode imaginar, porque isso não é um jogo, né? Eu não estou aqui apostando o meu dinheiro, eu estou aqui preocupado, né? E aí o meu gestor está preocupado com a longevidade do meu patrimônio. E aí longevidade, né, envolve controle de risco, envolve avaliação de viabilidade. Faz sentido? Faz sentido incluir essa estratégia? Faz sentido manter esse trader contratado? Faz sentido tal ou tal atividade? Não sei, eu vou sentar e vou avaliar. Mas eu vejo toda a estrutura de capital como uma empresa. Então um trader, né, ele é duas pessoas. Ele é o funcionário trader, que precisa tomar risco, precisa ter incentivo para isso. E ele também é um
vamos chamar de microempreendedor dentro do ramo financeiro, dentro do ramo de finanças. Então não tem como fugir disso. Uma atividade profissional de trade, você funciona como um fundo, como um CNPJ, como uma entidade jurídica que tem os mesmos problemas de todas as entidades jurídicas. Você precisa fazer contabilidade, você precisa avaliar margem, você precisa avaliar, fazer comparação, viabilidade econômica. Todos esses itens precisam ser feitos. E qual que é a grande lacuna? Os traders estão muito focados em setup, como que clica, onde que entra, onde que compra risco, mas estão muito pouco preocupados em como gerir capital, em como controlar o próprio orçamento, entende? Em qual é o grau de alavancagem que a vida dele, não o mercado, a vida proporciona, entende? Então, a relação entre o capital do trader, e aí eu vou chamar a empresa do trader, e o mercado, ela é uma relação, para todos os efeitos, B2B, né? São dois negócios se relacionando. O trader que toma risco, né, ele está ali fazendo um papel, né, do trader institucional. Então, se eu, Fred, gestor, vou ser um microempreendedor de finanças, o trader está ali, né, e ele tem um mandato, ele tem, né, como eu posso chamar isso? Regras de atividade, ele tem horário para chegar, ele tem relatório para entregar, ele tem revisão para fazer, né? Isso com a empresa, ele precisa reportar isso. Ele, entende? Não opera no risco à toa. Vou ali, vou clicar, legal, fiz X mil reais. Pô, legal, parabéns. Mas assim, e daí? Entende? Onde que isso compõe? Qual que é o efeito disso para sua empresa? Qual foi o nível de risco que você tomou para chegar nisso? Isso o gestor precisa saber, porque é ele que controla o trader, né? E o trader, como uma pessoa prestando uma atividade econômica, ele tem um nível de interesse, ele quer ganhar dinheiro. E aí, obviamente, né, essa precisa ser uma relação benéfica entre as duas pessoas. Então, no geral, né, eu apresentei uma artimanha mental em que é separar o eu, Fred, trader, toma risco, vai lá no mercado, faz análise, esse cara tem motivos dele, ele tem uma reação dele, ele tem a perspectiva de mundo dele, e eu tenho outra perspectiva que é do gestor, do Fred gestor, e aí esse cara tem outra pegada, né? Tipo assim, pra esse cara aqui, a meta é bater o CDI, entende? Para esse cara aqui é fazer o máximo de dinheiro que eu posso com o menor risco possível, controlando meu risco de ruína. São dois objetivos totalmente diferentes, né? E aí quando a gente foca muito no aspecto do trade, do tipo assim, cara, como eu faço o máximo de retorno possível e esqueço a relação de gestão desse capital, cara, a chance, né, de longevidade fica muito baixa, porque você perde o controle total da contabilidade da sua empresa. E aqui não só no âmbito das finanças. Cara, abre uma empresa na economia real e você vai ver que tem os mesmos problemas. Você vai precisar de contabilidade, você vai precisar avaliar balanço, né, entrada e saída, e todas essas questões, ao meu ver, né, é uma lacuna obrigatória que o trader precisa preencher para ele trazer para perto de si, né, um pouco mais de uma estrutura profissional, uma relação profissional com o mercado, né? Porque se a gente deixar um pouco solto, a própria natureza, né, da incerteza da recompensa, a própria natureza caótica dos mercados, traz um risco, vou chamar isso de risco, um risco significativo da gente interpretar aquilo ali como um hobby, como um jogo, como uma atividade de lazer, e não é, né? É um trabalho como qualquer um outro, e essa perspectiva ajuda muito, muito a visão do trader. Então, primeiro aspecto é uma introdução a essa lógica de profissionalismo do mercado, que eu acho que é fundamental, inclusive para corrigir erros do trader em si, né? Que é comportamento, que é gestão de risco. Quando você tem essa lógica, que você, trader, está prestando um serviço para o seu eu gestor, você tem uma garantia ali dessa estrutura profissional orientar o seu comportamento dentro do mercado. Beleza. Agora, a segunda questão, né, é a questão do trade-off e decisões, né? Toda decisão de mundo exige falar não para todo o restante, né? Aí, a música do Chorão diz que para cada escolha é uma renúncia. Ela tá perfeita, só que uma renúncia que tá errada, né? Para cada escolha você tem uma infinidade de renúncias, né? Porque o mundo ele pode oferecer N possibilidades. Se você opta por uma, você está falando não para todo o resto. E aceitar esse não para todo o resto tem sido uma dificuldade que eu tenho reconhecido em alguns traders, né, que têm chegado no mercado recentemente. Vamos supor que para dar um gatilho operacional, a sua regra operacional diz que o preço precisa fechar acima de tal patamar de preço. Acima, abaixo, acima de tal patamar de preço. Vai acontecer situações em que um acionamento ótimo estaria antes
fechar acima desse patamar de preço. Só que você decidiu essa regra lá no seu setup. E quando você decide a regra, você fez uma escolha. No momento em que você faz uma escolha, automaticamente você precisa entender que você vai fazer uma tonelada de renúncias. Aceitar essas renúncias é um desafio emocional. Por quê? Porque vai ter entradas que sua regra diz que não cumpriu aquele objetivo e ela vai pagar, e você vai estar na tela vendo uma operação que poderia ter acionado para você, mas não acionou, pagando lindamente no dia. Nesse dia, o trader vai viver o peso da decisão dele. E aqui que ele se estrepa. Porque naquele momento em que dói, em que ele olha para a decisão dele e fala, puta, se eu não tivesse feito a decisão, eu estaria na operação. E aí ele alucina na cabeça dele que ele deveria estar naquela operação. E ele não deveria estar naquela operação. Por quê? Porque está fora da regra operacional dele, fora da escolha, da decisão dele. Então aceitar isso é muito difícil. Muito difícil no começo. Por quê? Porque você não tem disciplina para isso. E isso é difícil para todo mundo. E não melhora. A verdade é que não melhora. Você pode ter o tempo de mercado que você quiser, né? Eu ainda estou engatinhando na minha jornada. Tenho 5 anos de mercado só. Faz falta muito para virar trader decente. Falta muito ainda. Consigo performar? Consigo. Mas, cara, eu vejo minhas lacunas. E elas me irritam. Eu preciso resolvê-las, né? E a questão da decisão, ela é uma delas. Eu espero que em algum momento eu não sinta mais a reação. Hoje o que eu tenho? Eu sinto a reação e eu tenho algum mecanismo de controle dessa reação. Por exemplo, perdi uma entrada por uma tecnicidade do tipo regra operacional. Cara, não era dinheiro meu. E aí o que eu faço? Eu tenho essas frases, né, que eu vou repetir pra mim mesmo, ou vou escrever no meu diário. Eu não entrei em uma operação que, cara, tá pagando 500 pontos de índice, 1000 pontos de índice. Beleza, só que não era uma operação pro seu setup. E aí, na ânsia de pegar todo o movimento, de fazer dinheiro em todo o swing de preço, o operador perde a disciplina dele. E perde a disciplina dele no momento em que ele sente essa dor. Essa dor que é da decisão que ele fez. Na vida real, a gente tem pouca consequência para isso, mas pouquíssimas. Vou te dar um exemplo. Você decide fazer dieta. Você decide que a partir de agora você vai comer menos bobeira. Perfeito, decidiu. O que você está optando? Olha, entre as N possibilidades de alimento, eu vou escolher as mais saudáveis e vou falar não para todo o resto. Perfeito, você faz isso um dia, você faz isso 2. E aí no terceiro tem um aniversário. E aí você vai lá e aí tem um monte de docinho, tem um monte de salgado. Você olha para aquilo e fala, cara, não faz mal. Hoje eu vou comer um salgado. Já era sua decisão, já era sua disciplina, já foi, entende? E no mercado, isso é... Na vida real, você vai comer o salgadinho, não tem o que acontecer de colateral. Claro, você perdeu a disciplina e possivelmente você não vai alcançar seu objetivo. No mercado é muito rápido o custo disso, muito rápido. No momento em que você alterar, flexibilizar, distorcer suas regras operacionais, você vai estar operando um setup que não é mais o seu setup. Uma estratégia operacional que não é mais a sua estratégia operacional. E cara, se quer uma lógica de perder dinheiro no mercado, é operar uma coisa que você não conhece. É simples assim. Opera uma coisa que você não conhece, você vai perder dinheiro. Então, fazer esse retorno, fazer essa conciliação com as suas decisões é um aspecto de mercado fundamental e pouco discutido. Entende? Por quê? Porque no fluxo do dia a dia, às vezes as pessoas menos sistemáticas, né, justificam operações com razões distintas. Entende? Ele faz um trade, ele justifica com uma razão, ele faz outro trade, ele justifica com outra razão. E aí você vai ver a pessoa opera um único modelo. Aí você fala, cara, como? Não tem como fazer isso. Mas eu entendo a dinâmica de que falar não é extremamente complexo. Então, fazer esse acordo consigo mesmo e seguir, ele é um processo extremamente árduo. A disciplina não é um processo trivial, quem dera fosse. Só que, na nossa profissão, isso é fundamental. Fundamental. Por exemplo, você decidiu um operacional. Vamos usar a comunidade do fluxo. Cara, a comunidade do fluxo tem vários modelos. O modelo inicial de fluxo é extremamente assertivo, é extremamente simples de implementar, extremamente simples de executar. O que atrapalha o progresso inicial? Você vai ver que o resultado negativo do modelo tá lá. E tá tudo bem, todo mundo vai tomar stop, faz parte do dia a dia. Só que o que não paga, o que o sistema não paga, é esses ajustes. É falar assim,
O modelo está falando que tem uma tendência de alta. O modelo está indicando claramente, tipo, olha, só existe oportunidade de compra. Só que agora tá caro, você não vai comprar agora. Só que o fato de estar caro numa tendência de alta, a pessoa fala assim, já que eu não posso comprar, eu vou vender. Só que o modelo diz, cara, tendência de alta, você vai operar na ponta comprada, só que não agora. Senta aí e espera. Só que e a ansiedade? E a vontade de clicar? E a vontade de fazer dinheiro? E a mente falando, e se eu clicasse aqui, eu tinha feito tanto? Cara, é meia hora dessa voz mental atormentando o trader e ele vai clicar numa venda. E ele não vai precisar nem de meia hora. 10 minutos desse autodiálogo, ele vai clicar na venda. E aí ele vai se estrepar. Por quê? Porque o modelo está falando que era uma tendência de alta. Só que em uma única vez que ele fizer isso e der certo, ele plantou uma semente na cabeça dele. Entende? Ele reforçou aquela voz. E cara, você realmente quer viver de mercado, trabalhar com isso aqui o resto da sua vida, brigando com a sua voz, brigando internamente, distorcendo as suas decisões, cara, infelizmente, esse tipo de perfil tem vida curta por aqui. Vida curtíssima, né? Quer prosperar? Cara, qual que é o caminho? Pensa no seu capital como um todo, não só o de mercado. Capital como um todo. Qual que é o seu patrimônio líquido hoje? E aí você vai ter que ter dívidas, você vai ter cartão, você vai ter orçamento familiar ali dentro. Você vai precisar avaliar quais bens você tem, qual capital você tem. Beleza, avaliou, ok. Seu objetivo como gestor de recursos, do seu próprio recurso, mesmo que você seja uma pessoa física, assume para você que você é um fundo, assume para você que os seus recursos compõem os seus bens, né? E esses bens, eles precisam ser gerenciados para crescerem. E esse é o seu objetivo macro, construir um patrimônio líquido. O objetivo macro de um trader é construir patrimônio líquido, né? Beleza, atividade 1, cara, levanta seu patrimônio líquido, olha para ele e tenha o hábito de acompanhar o seu patrimônio, que é isso que importa. Você está ficando mais rico ou você está ficando mais pobre? Não importa a taxa de acerto. A taxa de acerto importa muito pouco. A única coisa que importa é se o patrimônio líquido está crescendo ou se o patrimônio líquido está caindo. Por quê? Você precisa fazer a sua responsabilidade como trader é garantir que o seu patrimônio líquido tenha uma curva ascendente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, defina, olhe para si mesmo como trader e defina as regras como se você fosse contratar outra pessoa. O trader que vai ser você é um contratado. Contratado. No início eu ainda tinha bastante dificuldade com disciplina, e aí fazendo minha culpa, né? Eu até vim de um histórico com uma disciplina boa. Minha disciplina na base não é ruim. Só que o mercado me testou muito, muito demais. O primeiro ano foi infernal. E eu fazia esses contratos no meu primeiro ano de mercado, né? Que eu comecei a ter essas demandas psicológicas, essas falhas de comportamento que eram ocultas na minha vida anterior. E eu cheguei a fazer contrato, tipo assim, cara, nunca mais vou fazer XYZ. A partir de agora, minha função é ABC. Contrato. Então, tá claro, não precisa formalizar nesse nível, né? Mas pelo menos refletir, né? O que esse trader precisa fazer para ele garantir a contratação dele? Qual que é o mínimo que ele precisa entregar? Porque você nunca vai contratar alguém que vai explodir seu capital. Nunca. Isso eu tenho certeza, né? Então, refletir isso mostra para você mesmo o tipo de trader que você deveria ser, né? E isso vai te dar uma luz ali, quanto a postura, quanto a comportamento, quanto a capacidade de execução. Então, beleza? Olhei para o meu patrimônio líquido, estabeleci minha relação com o meu trader, eu vou treinar conscientemente as minhas decisões. E pode ser uma decisão simples. Eu vou operar só operações com um risco específico, né, de X pontos. Obviamente, né, porque cada operação tem o mesmo percentual de patrimônio no risco, mas você pode limitar o risco pela operação. A partir de agora, eu não vou operar operações que tenham no stop no índice maiores do que 300, 350 pontos. Então você delimita uma decisão. A partir dessa decisão, você vai estar no gráfico, você vai ver operações que vai acionar com 400 pontos de stop e você vai falar, cara, essa operação não é para mim. E você vai assistir ela pagando. E quando ela pagar, porque essa operação com risco maior, significa que a volatilidade do mercado também está maior. Se seu alvo é baseado no seu risco na volatilidade, seu alvo também vai ser maior. Então nessa operação você vai ver o índice pagando 800 pontos, 1000 pontos. Veja isso acontecendo na sua frente e automaticamente reflita sobre a sua decisão, né? E aceite que você decidiu aquilo. Aquela operação não é sua. Aquele dinheiro não é seu, entende? O que é dinheiro seu? Operações dentro do seu sistema operacional e das suas regras. Tudo que der fora disso, cara, é loss, esquece.
Então, assim, olhar para esses pontos de decisões e fazer essas escolhas conscientes vai te ajudar bastante ali em gerenciar o comportamento de mercado. Cara, espero que esses pontos de discussão, essas autorreflexões possam contribuir com a sua jornada. Já deu meu horário, acho que agora é só aproveitar um pouco com a família, né? Já revisei a semana, já fiz as anotações de como que estão as atualizações, né, de cada estratégia. Agora é descansar, preparar a mente ali para a próxima semana, beleza? Cara, fico feliz pelo seu tempo, né, sua disponibilidade de assistir o canal. Espero que você tenha muito sucesso na vida e muito sucesso no mercado. Bora lá?